Amigos internautas, telespectadores da TV Saravá Umbanda, eu sou o Pai Silvio Ferreira da Costa Matos, mais conhecido como Pai Silvio da Costa Matos, sou dirigente da APEU, aliás, presidente fundador e sacerdote do Templo de Umbanda Branca do Caboclo Ubatuba, que fica aqui na cidade de São Paulo, na sua zona leste, na rua Romildo Finose, 137. Quando você quiser conhecer as nossas dependências, os nossos trabalhos, é só se dirigir todas as sextas-feiras a partir das 20h30. Estamos aqui com as nossas portas abertas para recebê-lo com todo carinho e com certeza o nosso mentor, Caboclo Ubatuba, também deverá abraçá-lo e entregar o seu axé para que ele possa lhe envolver e você sair daqui com um novo espírito, com um novo ânimo e com a certeza de que as proteções dos orixás de Umbanda estarão envolvendo seus passos, envolvendo sua mente, envolvendo o seu caminho. Olha, e o telefone da APEU para você que quer fazer contato, se você for de fora de São Paulo, é lógico, operadora 11 2911 4198, 2911 4198. Você pode também ligar para o 2724 9522, 2724 9522. E aqui na APEU a gente também tem outras atividades, além do fator religioso, simplesmente nós temos um trabalho feito com crianças de evangelização infantil. Temos também um projeto chamado Projeto Aruanda, onde nós prestamos assistência para aqueles nossos irmãos desvalidos que vivem nas ruas. É um trabalho bacana, com a colaboração do pessoal de um templo, de uma casa co-irmã, que é o Templo do Caboclo Tupi, uma instituição dirigida por um sacerdote que foi filho da APEU e hoje está nesse caminho, conduzindo também a sua casa. É o Templo de Umbanda Branca, Seara de Jesus. Seara de Jesus, que por sinal fica aqui na mesma rua, Romildo Finose, onde se encontra a APEU. E esse trabalho tem, graças a Deus, ele tem sido bastante gratificante, porque nós temos encontrado o apoio de diversas pessoas, não somente da Umbanda, mas também pessoas que fazem parte de outros segmentos religiosos, inclusive a Igreja Católica, que tem feito doações de alimentos. Nós recebemos até um fogão industrial, o qual tem sido utilizado para o trabalho da preparação do alimento, né? Então tem uma equipe muito grande trabalhando em benefício desses nossos irmãos desvalidos. E não é só o alimento, eles levam também roupas, agasalhos em geral, enfim. E o mais importante de tudo é o calor humano, que esse pessoal de rua, muitos não sabem, porque é muito fácil de ignorar, né? Mas eles às vezes não precisam tanto de um prato de comida, quanto precisam de alguém que os ouça, que eles possam desabafar os seus problemas, enfim, se sentirem integrados no nosso meio social. Nós temos aqui também na APEU os cursos que são ministrados gratuitamente, a exemplo do curso de iniciação e aperfeiçoamento mediúnico, que nós estaremos iniciando aqui a 13ª turma no próximo dia, se não me engano, dia 5. Isso, dia 5 de abril, uma segunda-feira, né? Estaremos dando início ao 13º curso de iniciação e aperfeiçoamento mediúnico, que é totalmente gratuito. O senhor, a senhora, o amigo internauta pode participar, basta telefonar para o 2911-4198 e fazer a sua inscrição. É só ligar. O curso vai ser nas segundas-feiras, das 21 às 22h30, ou
passando um pouquinho, no máximo até 15 para as 11. É que às vezes as pessoas se empolgam com os temas que são colocados e dão uma esticadinha no curso. Mas é um curso super interessante, onde a gente procura passar ao conhecimento dos senhores todos os fenômenos relacionados à mediunidade. E olha que são muitos, são muitos. Algumas pessoas que participam das correntes mediúnicas ficam abismadas de saber, mas quanta coisa tem por trás desse fenômeno maravilhoso chamado mediunidade. Não se restringe pura e simplesmente a uma incorporação, uma psicografia, um fenômeno de evidência. Nós temos também o curso de cânticos de Umbanda, que é ministrado pelo nosso Ogã Labê, que é o Sandro da Costa Matos. O curso também é gratuito, onde ele procura passar os pontos de Umbanda nas suas devidas necessidades, de acordo com o ritual, fala das suas origens, enfim, é um trabalho que ensina aos senhores por que se canta determinados pontos, em que momento, como deve ser cantado. Qualquer um pode utilizar um atabaque. Isso aí é considerado um instrumento sagrado, é considerado o quê? Então tudo é ensinado através do programa Cantando com os Orixás, aqui pela TV Saravá Umbanda. Aliás, o site da TV Saravá Umbanda é www.tvsu.com.br. É só o senhor acessar, lá vai estar uma série de programas super interessantes que com certeza irão ampliar os seus conhecimentos a respeito da religião. Eu gostaria de falar sobre o nosso e-mail. Eu vou dar uma lida aqui, porque esses números, esses nomes são meio complicados. Aqui é o nosso blog, é http de tatu, http //AP Umbanda, tudo junto, AP Umbanda, é né? .blogspot.com. Mais um caminho para que os senhores possam conhecer todas as nossas atividades. O nosso e-mail, o e-mail é caboclobatuba.apeu@hotmail.com, caboclobatuba.apeu@hotmail.com. E uma novidade, agora você pode participar de uma nova rede de interação entre os umbandistas. É a rede Umbanda Fé Cristã, criada e moderada por Sandro Matos. É http //Umbanda Fé Cristã, tudo junto, Umbanda Fé Cristã.mig.com. É só acessar e fazer o seu cadastro gratuitamente. E participe também. O telespectador pode acessar o Orkut. No Orkut você encontra a facilidade, tanto no perfil como na comunidade da APEU. É só pesquisar. Temos diversos caminhos onde os senhores poderão nos conhecer. Bom, e hoje eu tenho aqui uma surpresa super agradável. Uma convidada que eu já há algum tempo que eu venho planejando entrevistá-la, uma pessoa que vem se destacando no nosso meio e que tem muita história para contar a todos os senhores. Ela, além de ser sacerdotisa de Umbanda, é também cantora. E não é cantora só de pontos, não. Ela canta também MPB. Uma pessoa que eu admiro como artista e admiro também como sacerdotisa, admiro pela sua simplicidade, seu jeito simples de se relacionar com as demais pessoas, com as demais instituições ligadas à nossa religião. Eu estou falando da nossa querida amiga, vou até mostrar aqui, se algum dos senhores conhecer. Será que conhecem? É Mãe Tairine de Oiá.
Mãe Tairine Pioiá, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para essa entrevista, e eu gostaria de colocá-la aqui à vontade, falar com os nossos irmãos internautas, telespectadores da TV Saravá Umbanda, para que eles possam te conhecer um pouco do seu trabalho e quais são as suas metas, seus objetivos, qual a sua proposta dentro dessa religião. Fique à vontade. Olá, meus irmãos da TV Saravá Umbanda, é um prazer. Pai Silvio, muito obrigada pela oportunidade de estar fazendo parte deste trabalho maravilhoso que é feito aqui na APEU. Há muito tempo o Pai tem me convidado e por motivo de força maior a gente sempre adiou, mas tudo tem o seu momento, sua hora certa, né, Pai? Aqui estamos nós. E vamos falar um pouco de espiritualidade, vamos falar de música, vamos falar de pontos, vamos falar da Umbanda, porque é isso que as pessoas querem ouvir de nós. Com certeza, o nosso irmão internauta que está do lado de lá nos observando, já deve estar preocupado em saber o que essa Mãe Tairine tem de especial para nos apresentar. Eu posso adiantar que ela, como cantora, a gente que vem do meio radiofônico, a gente tem certeza de que ela não vai decepcionar. Tem uma voz maravilhosa, uma pessoa profissional do ramo, né? E como sacerdotisa, eu não vou falar, ela que vai falar a respeito desse seu trabalho. Eu já vou começar perguntando, Mãe Tairine, eu posso te chamar de você, de mãe? Por favor, por favor. Você nasceu no berço da Umbanda ou você vem de outras origens, outros segmentos religiosos? Como é que tudo aconteceu para que você estivesse inserida nesse contexto? Essa é uma coisa bem particular na minha vida. Eu venho de igreja evangélica. Sou filha de pastor evangélico, a minha família toda são evangélicos, por sinal da Assembleia de Deus, que tem assim, um segmento bastante rígido, com muitas regras, com muitos dogmas, como em geral são todas as religiões que professam uma fé, né, e que têm os seus compromissos religiosos. E eu nasci em berço evangélico. E desde pequena sempre tive problemas, né, pai, com a espiritualidade. Eles diziam que eram problemas, porque eu via os espíritos. Tinha a evidência de enxergá-los, e eu não entendia do que se tratava, tinha muito medo, em função de ser evangélica. Então faziam correntes para poder afastar esses espíritos que eles denominam como coisa ruim, como coisa negativa. E assim eu fui crescendo dentro dessa espiritualidade evangélica, que me deu sim uma base, que me ensinou a ter respeito, amor a Deus e às pessoas, a ter uma postura religiosa na vida. Esta é a minha base espiritual, venho de berço evangélico. Mas a aceitação da família foi fácil? Ou aconteceu algum tipo de imposição para que você pudesse sair? Porque, pelo que eu entendi, você também era evangélica. Eu também era. Era uma evangélica, assim, não assumida devido aos sintomas que você tinha, que não tinha explicação. Normalmente, esses templos evangélicos, quando a pessoa começa a ter os sintomas da mediunidade, que são característicos, né? A pessoa sente medo, vontade de estar sozinha, enfim, tem uma porção de coisas que acontecem que levam o indivíduo a pensar que está com uma depressão profunda, né? E depois de bater por vários médicos, eu posso falar porque passei por isso, né? Eu era um menino, passei por uma situação dessa. Eu via pessoas que eu tinha ido, inclusive tinha ido ao enterro, né? Eu via pessoas mortas. Eu também tinha sintomas estranhos, eu sentia energias me envolvendo, não tinha explicação. E os médicos falavam que eu tinha um problema de epilepsia. Bom, eles têm diversos adjetivos para qualificar o indivíduo que está passando por um momento de transição, né, ou de afloramento do seu dom mediúnico. Fica difícil. E essas igrejas evangélicas, quando a pessoa chega com esses sintomas, eles dizem que é uma
uma influência demoníaca. Exato, exato. É por isso que eu estou te perguntando, foi fácil ou foi complicado? Porque dentro de uma família que é totalmente evangélica, fica difícil eles aceitarem você fugir para um outro segmento, porque o que se passa na mente deles? Ela deve estar sendo induzida, exato. Né, pelas forças malignas. Como é que foi isso aí? Foi uma guerra? Quando eles perceberam que a espiritualidade era uma coisa forte para mim e que eles não estavam conseguindo resolver tudo isso, me encaminharam para psiquiatra. Então eu comecei a tomar medicação para acalmar o medo, para deixar de ver, porque diziam que eram alucinações, aquela coisa toda. E como meu pai era pastor evangélico, eu sempre fui o braço direito do meu pai. Então eu tinha funções dentro da igreja. Desde os 12 anos eu cantava, eu pregava, eu dirigia um coral de jovens, sempre tive a coisa do dom musical na minha vida. Então, para o meu pai, me manter dentro da religião era a coisa mais importante da vida dele. Sua filha mais velha, aquela que estava seguindo os passos, fiz teologia dentro da religião evangélica para poder aprender e entender tudo isso. Mas o meu caminho era outro. E aos 18 anos, em função também da música, eu me afastei. Aliás, eu fui expulsa. Isso acontece com muita gente. Eu fui expulsa. Tenho certeza que você não é o único caso, né, mãe? E aí, como é que foi a sua caminhada? Você saiu, se desligou desse segmento, e o que fazer em termos de religiosidade? Porque a gente sabe que o homem, da forma genérica, né, o homem sem Deus, é um homem aleijado. Exato, né? exato. Você já vinha de um berço cristão, porque como evangélica, era cristão. Tinha que dar continuidade. Tinha que dar seguimento. Até porque, pai, toda a formação evangélica, eles inculquem na cabeça da pessoa, do fiel, de que ou você serve a Deus ou você serve ao demônio. Se você está dentro de uma igreja, você serve a Deus. Se você se afasta do caminho, você então está servindo ao mal. Então esta coisa foi plantada na minha cabeça desde que eu era pequena. Então, quando eu saí da igreja, eu fui expulsa da igreja, eu me vi vazia, sozinha, envergonhada de pedir ajuda a Deus, porque eu já não fazia parte da comunidade. Então, essa coisa toda ficou muito complicada na minha cabeça. Seria mais ou menos o que, assim, uma forma bastante chula, chamam de lavagem cerebral. Você tinha passado por um processo de induções de ideias, né, e que dali para frente você se viu sem chão, como me encontrar agora? E aí, como é que você fez para chegar na Umbanda? O que aconteceu? Alguém te levou? Foi alguma coisa que despertou no seu interior? Uma curiosidade? Como é que aconteceu? O nosso amigo internauta, telespectador, ele está louco para saber. Fique à vontade. Bem, eu acho que assim como muitos médiuns que a gente conhece, as histórias, a minha não é tão diferente. A curiosidade acabou me levando ao caminho da espiritualidade. Não foi de primeira dentro de um terreiro de Umbanda, até porque eu tinha muito medo de tudo isso, da manifestação espiritual, das incorporações. Eu sabia que essa coisa existia porque as pessoas falavam, mas eu tinha muito medo disso, porque eu via os espíritos e tinha medo de vê-los se manifestando em alguém. Então eu fui pelo caminho do kardecismo. Fui ler o Evangelho, fui entender como era esse universo espiritual, e a coisa começou a crescer dentro de mim. Só que dentro do segmento de Allan Kardec, as coisas não me davam respostas, as minhas respostas não vinham. O meu espírito tinha dificuldade em assimilar e aceitar determinadas coisas que dentro do kardecismo são ensinadas. De novo, questionamento na minha vida. E agora? Qual é o caminho? E a própria espiritualidade acabou me levando, como sou cantora, eu estava fazendo um show e conheci uma mãe de santo, de Umbanda. Foi o meu primeiro contato com a Umbanda em 1990. E esta mãe da Zona Sul, tinha um templo Caboclo Pena Vermelha e Vó Maria Conga, me levou para fazer um tratamento, porque ela achou que eu estava em depressão, por uma porção de problemas que eu estava passando, e foi assim que eu comecei a conhecer a Umbanda. E o Caboclo Pena Vermelha era um caboclo de Ogum, um pai amado, e que me ajudou muito, muito, muito com todo esse processo de entender a espiritualidade, de entender qual era o chamado, de entender o que era uma missão. E ele sempre me disse: filha, você tem uma missão a cumprir dentro da espiritualidade. Quando ele dizia isso para mim, eu queria sair correndo. Eu queria sair correndo, porque... É um verdadeiro choque de muito ideias, de filosofia.
É impressionante. Desculpa eu interromper, mas nós temos uma história mais ou menos parecida, né? Sim, porque eu também era congregado mariano, católico, daquele beato, de ir à missa de manhã, de tarde, de noite, seguir procissão e ajudar os padres na igreja. Mas também aconteceu de eu ter esses sintomas, e o primeiro caminho por onde eu enveredei no espiritismo foi exatamente a linha kardecista. Mas nós não vamos também invalidar os ensinamentos, porque é lógico, existe muita coisa que é maravilhosa, explica de forma até científica determinados fenômenos que acontecem, principalmente o fator mediúnico, para a gente entender como eu posso ser um aparelho, alguém que intermedia a comunicação do mundo espiritual para o mundo material. E depois, por vias indiretas, acabei também chegando na Umbanda com a mãe. Então, você que está aí nos assistindo, com certeza também deve ter conhecimento de algum caso semelhante, de pessoas que acabaram chegando na Umbanda através do ensinamento básico, que é o kardecismo, e que nós não podemos também desprezar. Bem, gente, eu vou agora pedir licença para a gente tomar uma aguinha, um pequeno intervalo, e já a gente vai estar de volta. E aguardem. Não sei negar esmola a quem implora caridade. Me compadeço sempre de quem tem necessidade. Embora algum dia eu receba ingratidão, não deixarei de socorrer a quem pedir um pão. Eu nunca soube evitar de praticar o bem, porque eu posso precisar também. Sei que a maior herança que eu tenho na vida é meu coração, amigo dos aflitos. Sei que não perco nada em pensar assim, porque amanhã não sei o que será de mim. Sei que não perco nada em pensar assim, porque amanhã não sei o que será de mim.
Então, pessoal, eu falei que era rápido, olha, tomamos uma aguinha e vamos continuar daqui a pouquinho com o nosso bate-papo com a mãe Tairine de Oiá, que hoje é a nossa convidada especial. Vocês sabem que o programa Mediunidade Umbanda, além de falar sobre os dons relacionados à mediunidade, a gente também costuma entrevistar algumas personalidades. E hoje nós estamos aqui com mãe Tairine de Oiá. Mas antes da gente voltar à nossa conversa, que a gente estava falando a respeito dos caminhos por onde ela entrou na Umbanda, sobre o templo, onde ela, com certeza, deve ter sido o seu primeiro contato com a nossa querida religião umbandista, eu gostaria de mandar aqui um abraço do nosso amigo Manuel Lopes, diretor da TV Saravá Umbanda. O meu abraço também para o nosso amigo Marques Rebelo, da UDU, que é a União dos Divulgadores de Umbanda. Um abraço para o Pai Angels de Xangô, da Escola de Corimba, Aldeias de Caboclo. Aliás, nós tivemos a felicidade de participar no último dia 29 de novembro de 2009, do primeiro festival de Corimba, Aldeia de Caboclos, onde a APEU se sagrou campeã em várias categorias. E eu queria mandar aqui o meu abraço também para todos os templos, todas as escolas, enfim, todo mundo que participou como concorrente, é aquele que foi só para ilustrar o evento. O nosso grande abraço para todas as casas que participaram desse evento, que foi maravilhoso e com certeza haverá de se repetir. Você pode ver o vídeo no YouTube, né? E eu gostaria de mandar também o meu abraço para o nosso amigo Alexandre Cumino, pai Alexandre Cumino, que é redator do jornal Umbanda Sagrada, que, por sinal, tem nos dado um apoio muito grande, fez aqui a cobertura do último livro que eu lancei, que daqui a pouco vou mostrar aos senhores também. E mandar um abraço para a nossa querida Sandra Santos, da AUESP, uma pessoa que tem dado uma força enorme para resolver alguns problemas nossos de ordem administrativa aqui na APEU. Um abraço para o nosso irmão Vitor Ribeiro, da revista Cristã do Espiritismo, que tem editado alguns textos de nossa autoria e também do Sandro Matos. Aliás, no próximo número estará saindo mais um texto de autoria do pai Silvio Matos, que sou eu. Quero mandar um abraço para o meu amigo Adriano Camargo, conhecido como o Herveiro da Jurema. Aliás, Adriano, você está me devendo uma entrevista. Nós já combinamos várias vezes, e homem difícil da gente conseguir trazer para fazer uma entrevista e falar a respeito desse tema tão importante que são as ervas utilizadas no nosso meio religioso. Quero mandar um abraço para o meu amigo Pai Elcio de Oxalá, para a cantora Lucy Rosa, que esteve com a gente também num evento recentemente, que aconteceu lá em Cidade Tiradentes, um encontro de corimbas, uma coisa maravilhosa. Aconteceu um encontro onde até pessoas do Rio de Janeiro vieram participar, e a APEU se fez presente com a sua corimba, também para brilhantar aquele evento. O meu abraço também para o doutor Édio da Silva Júnior, que é ex-secretário de Justiça do governo Alckmin, ao qual nós também tivemos o prazer de entrevistar aqui pela TV Saravá Umbanda, no programa Mediunidade Umbanda, que a gente conduz. Meu abraço para o pai Milton Aguirre, do Superior Órgão de Umbanda do Estado de São Paulo. O meu abraço também, esse aqui é para longe, é para nossa irmã Adriana e o Sandro Pichelli, que moram lá no Japão e tem nos dado audiência, tem feito muitos contatos. Inclusive a Adriana já esteve aqui na APEU, esteve aqui, veio dar um abraço no Caboclo Batuba, em todos nós, e faz uma divulgação maravilhosa do nosso trabalho lá na terra
do Oriente. O nosso abraço também para Maria Nela, de Buenos Aires, essa pessoa maravilhosa que também nos acompanha todo o nosso trabalho, de tempo em tempo, apesar dela ser uma pessoa que tem uma deficiência visual, ela vem, pega o avião, vem até aqui ao Brasil, vem conhecer o Caboclo Ubatuba e trazer um abraço para todos nós. Bem, eu gostaria agora de dar o telefone, que eu esqueci de falar a respeito do como fazer o contato com o pessoal do Projeto Aruanda, que é um trabalho dirigido pela APEU e que é encabeçado por médiuns da nossa casa. O Projeto Aruanda é aquele trabalho que a gente faz junto aos moradores de rua, onde nós distribuímos mantimentos. Aliás, mantimento não, a gente já leva comida pronta, é marmitex mesmo, em torno de 170 marmitex todas as semanas. E se você quiser ser um colaborador desse projeto, é só ligar para o TED, que é um dos coordenadores, é o 7893-8254. Se você é de fora, é lógico, tem o 11, que é o prefixo de São Paulo, 7893-8254. Ou então fale com o Rogério. O Rogério é pelo telefone 7810-4943. 7810-4943. E agora nós vamos continuar aqui o nosso bate-papo com a nossa querida Mãe Tailine de Oiá. A Mãe Tailine começou a falar a respeito de um templo onde ela foi levada, e por ali parece que foi a porta de entrada para que ela chegasse até a nossa querida Umbanda e hoje pudesse representar uma das grandes personalidades que desponta no seio dessa religião, trazendo com amor, com carinho, a sua arte, que é o cântico. Mãe Tailine, como é que foi mesmo a história? Então, a mãe foi levada para o templo do Caboclo Pena Vermelha e vovó Maria Conda. Esse era um terreiro pequeno, humilde, que funcionava ali no Jardim Bom Consórcio. A mãe Eve Tadei era a mãe que conduziu todos esses trabalhos, uma jovem mãe, aliás, na época ela tinha 25 anos, uma jovem mãe, mas que desde os 15 já estava na espiritualidade e tinha o grau realmente para dirigir um trabalho. Eram poucos médiuns, era na sala da casa, na garagem deles ali, né? Como toda Umbanda, né? Começa sempre na garagem. E eram trabalhos assim, ficavam até a madrugada, porque eram tantas pessoas precisando de ajuda, tantas pessoas precisando de oração, precisando de benzimento. E a avó Maria Conga era maravilhosa com tudo isso, o Caboclo Pena Vermelho era ótimo para estar fazendo as garrafadas que precisava, para desintoxicar as pessoas. Era maravilhoso o trabalho daquele terreiro. E eu permaneci com eles por 9 anos, aprendi muito, mas nunca quis nem o papel de mãe pequena, porque eu sentia que não era o meu momento, eu não me achava pronta para aquilo, apesar de todo o trabalho já desenvolvido, eu achava que não estava pronta para aquilo. E a espiritualidade tem os seus caminhos. Em 99 eu passei por uma doença grave, estive à beira da passagem para o outro lado, e naquele momento eu fiz uma promessa aos meus guias, aos meus orixás, que se realmente houvesse uma missão e eu sobrevivesse àquele problema, eu iria cumpri-la. E foi assim. E daí até chegar ao sacerdócio, como é que foi a sua caminhada? Pois bem. Como foi que você veio a se transformar numa sacerdotisa de Umbanda? Pois é. Depois desse problema de saúde que eu tive, eu comecei, meu Deus, como eu vou começar esse trabalho todo, como é que eu vou cumprir essa promessa que eu fiz diante da espiritualidade? A responsabilidade de incorporar, de estar atendendo pessoas, era um negócio que me assustava muito, porque eu vinha de um trabalho onde eu via uma mãe fazer isso, eu sabia quais eram as responsabilidades, os problemas, e eu tinha muito receio de tudo isso. Então o que eu fiz? Falei, bem, como eu iniciei no kardecismo, conheço isso, eu vou fazer uma mesa branca com orações, vou começar por aí, né? É o caminho. Comecei com orações, para ir desinhibindo, né? Para ir desinhibindo.
3 meses depois, num belo dia, quando estou fazendo a abertura do trabalho, para poucas pessoas, era uma mesa com 6 amigos apenas, mais minhas filhas, minha língua começou a se enrolar e se manifestou um médico chamado Dr. Gonçalves, que trabalhava na linha de medicações naturais, entendia muito sobre tudo isso. E todas as vezes dali por diante, quando eu começava as orações, ele se manifestava e dirigia toda a sessão. Isso aconteceu por 1 ano, pai. Durante 1 ano, nós tínhamos todas as terças-feiras a nossa reunião com o Dr. Gonçalves. Ao final de 1 ano, ele disse: a partir deste momento, eu não virei mais nesse aparelho, porque uma nova missão se inicia, outros espíritos virão. Foi a única coisa que ele deixou. É interessante os projetos que o plano espiritual tem para nós. Né? E às vezes você pensa, o meu caminho é para cá, quando vai ver está andando para lá, né? Porque na verdade a gente tem que obedecer o comando do mundo maior, né? O mundo da espiritualidade. E aí, o que aconteceu? E aí começaram. Falei, e agora o que eu faço? O Dr. Gonçalves não vem mais, como é que vai ser? De repente começaram as incorporações involuntárias dentro de casa. Criança, preto velho, caboclo, começou a vir a falange inteira. Entidades de Umbanda. Todo mundo começou a ouvir. Aí você foi conhecer a tua verdadeira missão, né? A identidade que você deveria assumir. É dentro da Umbanda. Aí eu entendi, eu falei, bem, agora eu estou entendendo do que se trata, mas a coisa era meio desordenada, assim, não tinha horário, manifestava, de madrugada vinha, me deixava mensagem. Eu falei, não, peraí, eu preciso ordenar tudo isso. Então fiz um espaçozinho na minha casa para poder estar me concentrando, esperando o momento. Eu não sabia quando é que eles viriam. Eu tinha medo de fazer as firmezas que eu via minha mãe fazendo, porque eu não tinha outorga para isso, eu não tinha autorização para essas coisas. Então eu falei, bem, olha, se eu tenho uma missão, eu me entrego, eu me coloco aos pés dos orixás e das amadas entidades que me amparam, e que vocês me conduzam, me digam então o que eu tenho que fazer e como tenho que fazer. E assim se procedeu a minha espiritualidade. O caboclo disse: o copo de água aqui, a vela ali, a pedra lá, a cor verde aqui, a cor azul cá, a cor branca lá, o orixá ali, a entidade cá. Ele ensinou tudo toda que eu deveria fazer. Tudo, pai. É interessante, né, que as coisas, é como no trabalho que a gente faz relacionado à literatura, tudo é surpresa, né? A gente que está ali obedecendo uma ordem se surpreende com as coisas e depois fica questionando por quê? Por que essa pedra tem que estar ali? Aliás, o fundamento da Umbanda. A Umbanda tem um fundamento fantástico e só aquele mesmo que está preparado é que deve abraçar essa missão do sacerdócio, que é penosa, né? Não é só, nós temos o lado gratificante, mas nós temos também aquele lado que machuca, que onde a gente recebe como paga a ingratidão de muita gente, né? Precisa ter coragem. Como eu sempre digo, se você quer ser um bandista de fato, você tem que ter coragem para renunciar muita coisa, tem que ter coragem para suportar a ingratidão. É verdade. Então, e aí? Continua. Em 2003 a coisa foi se estruturando e como eu tinha um terreno grande, eu separei um bom pedaço para a construção do templo e nós fizemos o nosso terreiro. No começo pequenininho, eu não queria chamar atenção, não queria que as pessoas soubessem, eu não queria filhos, eu não queria nada disso, pai. Eu só queria incorporar as entidades e praticar a caridade assim, mas sem essa coisa, dessa responsabilidade, como eu tinha medo disso, pai. Mas a coisa foge ao seu controle, até porque não era a minha vontade, mas a vontade maior. E a coisa foi crescendo, e aí o terreiro cresceu. Hoje em dia é o núcleo de Umbanda Sagrada Caboclo 7 Lanças, que é o meu pai amado. Desde 2003, o nosso amigo internauta. Desde 2003, em 13 de maio, nós escolhemos essa data em amor ao avô Benedito, que é o meu pretinho velho que me ampara, que ampara aquela casa. Nós escolhemos essa data para o fundamento para a fundação da casa. Então, 13 de maio de 2003 até hoje, nós estamos no mesmo endereço. Morro Doce é um bairro simples, carente de fé, carente de ajuda, carente de compreensão, carente de amor, de religiosidade. E esse é um trabalho que a gente tem desenvolvido lá desde 2013.
Todas as quartas-feiras, as portas estão abertas, os trabalhos são totalmente gratuitos, porque nós praticamos a caridade. Tem telefone para passar por telespectador? Nós estamos na zona oeste de São Paulo, no quilômetro 24,5 da Anhanguera, da rodovia Anhanguera, e vai ver um bairrozinho pequeno, aquele é o Morro Doce. Nosso telefone é 3911 1275, 011 São Paulo, e as giras são de quarta-feira, as giras de direita. À esquerda, uma vez por mês, às sextas-feiras, nós temos os trabalhos. Então, sejam bem-vindos, se quiserem conhecer um pouquinho mais de perto toda essa história da espiritualidade e da casa do Caboclo Sete Lanças, meu amado Pai. E a linhagem lá, você segue aquela umbanda tradicional, umbanda sagrada, enfim, umbanda esotérica, qual desses caminhos ou dessas derivações você ficou incumbida de seguir? Porque a gente sabe que hoje em dia a umbanda ela tem uma pluralidade, e nenhuma invalida a outra. Eu até escrevi um artigo a respeito disso, que chama-se As Árvores e a Umbanda. Se o senhor já leu, com certeza deve estar na internet. E várias revistas, vários jornais, onde a gente fala a respeito desses diversos segmentos, que o importante não é a derivação em si, mas é a meta, é o caminho que essa derivação segue, e que lá no final todos vão encontrar-se com o mesmo ser, que é o nosso Criador. Existe assim uma definição de que tipo de umbanda a mãe Tairine escolheu para seguir? Olha, essa minha trajetória espiritual eu não escolhi nada. Então, assim, a umbanda que a gente segue é a umbanda que o caboclo nos ensinou a fazer. O que é isso? Eu diria que é uma umbanda de raiz, porque nós cantamos pontos, nós trabalhamos com orações, nós acendemos velas, nós louvamos ao Criador, nós louvamos aos orixás, nós trabalhamos com a linha de preto velho, caboclo, boiadeiro, baiano, com esquerda. Vou contar uma coisa. Em 2005, meu caboclo virou para mim e disse assim: chegou a hora de você buscar o papel que vão exigir de você. Eu falei, mas que papel é esse, pai? Você precisa buscar o papel. O fundamento você já tem, a missão você já sabe qual é. Vá buscar o papel. Eu comecei a pensar, mas como eu conheço meu pai, ele deve estar falando de documentação, de algum diploma, algum negócio que eu preciso pôr nessa casa. Porque a sociedade cobra isso. Entendeu ao pé da letra, né? Exatamente. E aí eu comecei a pensar o que eu faço, como faço. Fui atrás de regularizar o terreno. E aí eu descobri que existia uma coisa chamada um curso preparatório. Eu me interessei pela coisa, falei, bem, pelo menos vão me dar o papel que o caboclo quer que eu tenha. Falei, pai, o programa é esse, o curso é assim, eu faço. Ele disse, você vai ver e ouvir muitas coisas. Penere tudo, sinta no seu coração e não modifique aquilo que tem dado certo até hoje. Um belo exemplo, né, de como assumir com segurança essa missão. Porque, com certeza, a fé jamais pode ser cega. Ela tem que ser uma fé pautada numa lógica, pautada num fundamento, num conhecimento filosófico do que a religião tem para oferecer e do que aquele indivíduo que está se assumindo como sacerdote também tem a passar. Porque a gente sabe, né, mãe, quem vai num terreiro, a maioria das pessoas vão movidas por uma dor, por um problema, por alguma situação que ele não está conseguindo solucionar. E a gente que já está há muitos anos, 48 anos dentro dessa vida de umbanda, tem visto pessoas que veem no sacerdote a sua última esperança. Então, é como foi narrado agora há pouco, pelas suas próprias palavras, né? O caboclo disse, não modifique aquilo que está dando certo. Essa é a palavra-chave. Não modifique o que está dando certo. Não vá atrás de invencionismo, sabe? Vá atrás daquilo que é lógico, daquilo que mantém
os seus pés no chão, os seus olhos olhando para um horizonte seguro. Porque atrás de você, meu amigo internauta, minha amiga, sempre vai ter uma porção de pessoas. Os filhos da casa, aqueles que participam como assistentes, aqueles que te ouvem nos lugares onde você vai representar o seu terreiro. E olha que são muitos, né? Como no caso da mãe Tairine, quantos e quantos eventos a gente tem se encontrado por aí, né? E ela tem que fazer o seu papel, levar aquela mensagem segura, aquela mensagem firme, sem nenhuma espécie de titubeio, para o indivíduo perceber que ela, naquele momento, está realmente representando o plano da espiritualidade maior, que é o plano dos nossos orixás. Então, aí a mãe assumiu essa postura como sacerdotisa, depois foi fazer um curso. Aí fui fazer um curso e, para minha surpresa, era uma coisa assim muito divina, porque o fundamento, um assentamento assim, mas o caboclo já me ensinou isso. Mas o caboclo já ensinou. A coisa, pai, assim, ficou tão forte para mim que eu bati minha cabeça. Quase nada era novidade. Não era. Parecia que você já tinha uma intimidade com aquele ensinamento. Exatamente. O que faltava era a parte teórica, aquela explicação, porque a entidade, muitas vezes, o senhor sabe disso, nos diz o que fazer, mas poucas vezes esclarece muito. Pelo menos para mim é assim. Então, como eu aprendi a confiar muito no poder que me ampara, se o pai disser assim, eu faço assim. Eu sei, eu confio nele. Sempre confiei. Eu o vejo, eu sei as coisas que ele realiza dentro daquela casa, eu sei as coisas que ele realiza na minha vida. Então, eu confio. E quando eu descobri que no curso ministravam coisas que eram... falei, que coisa maravilhosa, estou no caminho certo. Não modifiquei nada. O terreiro do Caboclo Sete Lanças segue a doutrina dele. Por coincidência divina, muito do que ele ensina está dentro da Umbanda Sagrada. Dentro da Umbanda de Pai Ronaldo, aquilo que ele faz, como fala, o Pai Rubens Saraceni também. Então, Alexandre Comino, essa coisa toda da ideia da energia, da espiritualidade, da sustentação das coisas, isso tudo vem de acordo com aquilo que meu pai também me ensina. Então, a resposta do senhor é, eu não sigo uma Umbanda que tem um título, eu sigo a Umbanda do meu Caboclo Sete Lanças. Ou seja, você segue a Umbanda para a qual as entidades manifestantes Sim. e os orixás te direcionam. Sim, né? exatamente. Mas o importante de tudo isso, gente, não é o tipo de Umbanda que se pratica, é o que se pratica. Tá? Porque a gente tem que ter sempre em mente o seguinte, nós, eu falo nós porque somos dois dirigentes espirituais, nós não realizamos nada, não temos essa capacidade, somos meras ferramentas. Você já viu um martelo bater prego sozinho? Nunca, né? Precisa de um agente. Então, nós somos um martelo, aqui no caso, a ferramenta da qual a espiritualidade se serve para realizar o seu trabalho. Bem, pessoal, nós vamos pedir aqui licencinha para vocês. Vamos tomar mais uma aguinha para dar uma refrescada na garganta. Um pequeno intervalo e já estaremos de volta nesse bate-papo gostoso com mãe Tairine de hoje.
7 linhas de Umbanda eu vou saudar, vamos saudar. As 7 linhas de Umbanda eu vou saudar. É Oxalá, Senhor divino Jesus Cristo, sempre a derramar as suas bênçãos. Oxalá, vamos saudar, vamos saudar. As 7 linhas de Umbanda eu vou saudar, vamos saudar. As 7 linhas de Umbanda eu vou saudar. E algum fogo guerreiro pacifista vem nos ajudar. Com muita fé a sua linha eu vou saudar, vamos saudar, vamos saudar. As 7 linhas de Umbanda eu vou saudar. Então, pessoal, não falei que era rápido, só tomamos uma aguinha, vamos dar uma refrescada na garganta para poder continuar o nosso bate-papo aqui com a nossa querida mãe Tairine de Oiá. Eu gostaria de lembrá-los que o livro O Arraial dos Penitentes, o qual nós tivemos a felicidade de escrever, continua nas mais diversas livrarias, aliás, nas principais livrarias do Brasil. E quem quiser adquirir diretamente comigo também, é só ligar para o 2911-4198, 2911-4198, e que a gente vai poder te passar o livro. Muita gente prefere comprar direto com o autor para poder ter um autógrafo, uma dedicatória. O Arraial dos Penitentes, esse foi editado pela Cristales, a editora Cristales, e se encontra em todo o país, inclusive até lá no Japão, em alguns outros países onde a língua portuguesa é dominante, o senhor pode encontrar O Arraial dos Penitentes. É um romance mediúnico onde o senhor vai conhecer a história do caboclo Batuba e toda a sua trajetória, tanto no mundo material, na época, no período da escravidão, que ele é filho de escravo com índio, até a sua atividade no mundo espiritual. O livro básico dos Ogãs, esse também é lançado pelo Sandro da Costa Matos, que é o meu filho carnal e é o nosso Ogã Alabê aqui da APEU. Livro básico dos Ogãs é um trabalho editado pela Ícone Editora. Esse livro também tem sido um sucesso, porque aqui ele te proporciona a oportunidade de conhecer as origens dos tambores, os diversos rituais, os seus significados, como trocar o couro, enfim. É só comprando para você entender como que deve ser tratado um atabaque dentro de um terreiro. O livro básico dos Ogãs, da Ícone Editora, de autoria de Sandro da Costa Matos. Também pode ser adquirido através do telefone 2911-4198. Se você é de fora, não esqueça do prefixo 11. E agora aqui, o último lançamento nosso, que é o livro A Trajetória de um Guardião Viking, toda a saga do Exu das Sete Portas, que é a entidade que cuida da banda de esquerda aqui da APEU. Exu das Sete Portas, uma entidade que foi viking e, portanto, por ter participado de uma sociedade bárbara, adquiriu um karma e hoje vem ressarcindo todo o seu débito através das práticas caritativas. A Trajetória de um Guardião Viking. Esse livro foi lançado em setembro último, agora, dia 13 de setembro, aqui mesmo na APEU. A Trajetória de Guardião Viking. E é um livro lançado pela Madras Editora. Aliás, quero aproveitar o momento para mandar aqui o meu abraço para o meu amigo Mega, lá da Madras, mandar o meu abraço também para o Wagner. Enfim, para todo esse pessoal que não mediu esforços para que essa obra pudesse se transformar numa realidade. A Trajetória de um Guardião Viking, o senhor pode encontrar em todas as grandes livrarias do Brasil. E
tenho certeza que também lá fora o senhor há de encontrar este livro, porque a Madras faz um trabalho também com alguns outros países, e todas as obras que ela edita, ela costuma levar, principalmente onde existem colônias de brasileiros, a trajetória de um guardião viking. Não deixe de ler, um romance espetacular, onde existe, além de toda a aventura do nosso irmão, o Exu das Sete Portas, existe também os ensinamentos. E o telefone é o mesmo, 2911-4198, 2911-4198. E agora vamos continuar o nosso bate-papo com mãe Tainine de Oiá. Mãe, com relação ao terreiro, que hoje está sob a sua incumbência, sob a sua liderança, como é que é composto o grupo mediúnico? Tem muita gente participando, apesar de que a gente sabe que a quantidade não significa nada, né? O importante é ter médiuns de verdade, né? Existem casos de um médium que vale por 10, e 10 médiuns que precisam ser ainda lapidados. Como é que funciona lá? É um grupo grande? Olha, varia bastante, né, pai? Existe uma variação muito grande. Eu não sei se até por causa da regência que eu trago Ogum e Oiá. Então, são dois orixás que é de ordem, é de lei, é de conduta, né? Então, esta coisa dificulta um pouco, porque as pessoas às vezes querem fazer parte de um corpo mediúnico, mas ele quer de qualquer jeito. E de qualquer jeito, na minha casa não funciona. Porque não dá. Essa é a minha postura, essa é a postura da regência da casa, do próprio Caboclo Sete Lanças, que não permite. Então, ou você é de verdade, ou então, ou você é ou você está. Para isso existe assistência, para isso existe corrente. Então, hoje eu conto com 15 médios na corrente. Já tivemos 37, hoje temos 15 médios. De vez em quando os ventos passam por aquela casa isso faz parte de um processo natural, né? Com certeza. É a chamada poda. Com certeza, com certeza. Os próprios guias, os mentores das casas, de tempo em tempo, eles precisam dar uma renovada, assim como o nosso lavrador, né? Tem que renovar o solo para poder eu entendo colher bons frutos. Eu entendo, pai, que muitas vezes o caminho que você inicia não é aquele no qual você vai permanecer. Então, às vezes, uma casa ela serve de preparo, de princípio, para que depois você possa encontrar o verdadeiro caminho da tua missão. Então, eu encaro dessa maneira. Antigamente eu sofria muito. Pô, que ingratidão, fiz tudo, o filho foi... Não, o filho está na Umbanda ainda, foi para uma outra casa, graças a Deus. O pior é quando sai maldizendo, né? Porque a gente tem testemunhado aí muitas pessoas que chegam na Umbanda cheio de dores, cheio de dúvidas, cheio de problemas, e depois de sanar tudo aquilo que o atormentava, simplesmente dá as costas. E é capaz de negar que um dia pisou dentro de um terreiro de Umbanda. Mas não é isso que a gente está querendo saber. Eu estou querendo saber, até por uma questão de entendimento do crescimento da Umbanda, como que ele tem acontecido. A Umbanda vem crescendo, ela está sendo prejudicada pelos outros segmentos, que, aliás, hoje em dia é crime. Esse negócio de discriminação é crime. Mas alguns arrumam adjetivos, né, pelos quais eles podem criticar todo o nosso trabalho, e isso tem impedido que a Umbanda vá naquele crescente que deveria ser o seu caminho normal. Mas, então são 15 pessoas dentro da Angira, pessoas que são assim, pessoas que foram selecionadas. Exato. Porque é lógico, encher uma gira é muito fácil, a gente sabe disso, né? Mas o problema que a gente tem que estar preocupado é com a qualidade. Né? Qualidade. Tá bom. Eu sempre digo para os médios, a assistência olha para a corrente e ela sempre pensa que o médium, aquele que está de branco, é alguém especial, é alguém diferente dele, é alguém que é capaz, que está capacitado
para sempre, ajudar. Mas é o que assistência a hora é intensa, eu digo para os filhos. Os médios, eles têm as suas diversas Sim. fases de evolução, né? Mas quem está lá fora, com certeza, o leigo, né? Ele deve ver por esse lado, né? Eu sempre digo para o filho, você, além de ser um médico, você representa a sua religião. As pessoas vão te olhar como um bandista. Você representa uma religião. Então, cuidado com o comportamento, cuidado com sua postura, busque conhecimento, aprendizado, para que quando as pessoas perguntarem para você alguma coisa, você tenha sabedoria para poder estar explicando, fazendo com que essa pessoa tenha interesse em estar conhecendo a religião. Isso é importante, o médium saber bem representar a religião, né? Aliás, ele tem que ser um exemplo, exatamente, né? Um exemplo de vida, um exemplo de conduta, e tem que passar aquela segurança, porque, como eu falei ainda há pouco, muitas pessoas que vão aos terreiros estão com problemas, e talvez a única salvação seja pegar na mão de um desses médiuns. E o médium tem que estar sempre como Cristo, né? Que a gente vê aqui representado no nosso congá mesmo, com suas mãos estendidas e braços abertos. O médium também tem que ter essa disposição. E aí, mãe, agora vamos falar um pouco a respeito desse lado artístico. Sim. Que a mãe Tairine muito bem vem desempenhando, que é a sua arte de cantar. Como que tudo teve início dentro da Umbanda? Porque a mãe Tairine falou no começo da nossa entrevista que ela já cantava na igreja evangélica. Sim. Então já existia um dom. Sim. Que estava despertando, né, desde a sua infância. E aí, como é que foi aproveitar todo esse potencial que Deus lhe deu para trabalhar em cima das coisas da Umbanda, dos orixás, enfim, essas mensagens maravilhosas que são traduzidas através do canto? Pois bem, pai, eu tenho 20 anos de carreira como profissional da música. Praticamente a minha vida profissional é música, sempre foi. Muito mais antigamente, hoje não. Hoje eu estou me especializando em preparar pessoas para shows, em passar experiência de palco, para quem quer adentrar esse meio musical. Então eu ensino postura, afinação, expressão corporal, repertório. Então eu estou cuidando mais dessa parte de produção do que efetivamente de fazer os shows, né? Até porque meus mentores, meu pai disse a mim que eu tenho um trabalho a fazer dentro da Umbanda, louvando os orixás. E quando ele me disse isso, automaticamente, a partir de 2005, desde 2005, começaram a vir os pontos para mim. Todos, diversos pontos de todas as linhas, para entidades da casa, para entidades que eu nem conheço, que não existe dentro da minha corrente, e os pontos foram vindo. Então, eles me disseram, no momento certo, esse trabalho vai estar acontecendo dentro da religião, que este dom seja para louvar os orixás. Então, hoje eu estou deixando um pouco a minha carreira de lado, acho que definitivamente a minha carreira lá fora como artista, estou muito mais como produtora de pessoas que ainda precisam desse conhecimento, e estou mais envolvida com o trabalho da Umbanda, que é o trabalho do canto aos orixás. Mas antes, mãe, eu tenho até aqui em mãos um CD, onde é que eu coloquei o seu CD? Aquele CD onde a mãe gravou músicas MPB, né? Isso, MPB. Música popular. E quer dizer, o talento é o mesmo. O talento é o mesmo. Eu já vi a mãe Tairine, porque esse aqui é o CD, né? Isso. Esse CD quando que foi gravado, mãe? Esse CD foi gravado em 2008. Tairine Ranier, né? Esse é o nome artístico. Esse é meu nome artístico. A mãe Tairine tem aqui bastante. Fiz muito televisão. Que bacana. Viajei bastante. Essas músicas são inéditas ou são São inéditas, é de um único compositor, que é um parceiro de Jobim, de Vinícius, que é da Lapa, que é da cidade do Na Lapa é o bairro onde eu nasci, lá no Rio de Janeiro, né? Eu estava comentando com a mãe Tairine que eu nasci na rua do Riachuelo, bem ali onde tem os arcos da Lapa, né? A Lapa era um bairro de boêmios, um bairro de poetas, e
Inclusive, nesse CD tem uma música que é uma dedicação à faz Lapa. referência à Lapa, né? É. Eu me emocionei bastante quando ouvi. Tairine Ranieri. Ranieri. Isso aqui é o nome artístico do seu lado artístico fora da Umbanda. Exatamente. A MPB. Mas a mãe Tairine, atualmente, como ela mesma acabou de falar, ela vem se empenhando num trabalho de divulgação dos cânticos Dentro da nossa Umbanda. da Umbanda, né? Então ela até trouxe aqui para que a gente pudesse mostrar um CD chamado Raízes de Umbanda, Mãe Tairine de Oiá. E aqui existe, são 10 faixas, né? Saravá Umbanda, Caboclo Sete Lanças, Oxóssi na Mata Reinou, Caboclo Jupira, Cigano Ramon, Mãe Iemanjá, já está tudo decoradinho, né? Caboclo Sete Folhas Verdes, Senhora do Tempo, Mãe Iansã e Pai Oxumaré. Está bem diversificado. Bem diversificado, isso é importante. Com relação a esse trabalho, o que a mãe tem a falar para o nosso telespectador? Bem, o título desse CD, ele revela um pouco daquilo qual é o propósito do meu canto dentro da religião. É resgatar pontos que são raízes. O que para mim seria um ponto raiz? Veja bem, olha a responsabilidade de falar disso. Mas depois dessa trajetória toda, já existe aí uma certa empolga, né? Pode falar alguma coisa. Então, o que eu chamo de ponto de raiz é aquele ponto em que ele nasce na espiritualidade, em que a entidade inspira, a entidade traz. Então, esse é o que eu chamo de ponto de raiz. E são esses pontos que estão nesse CD, assim como todos os outros que ainda tenho, que ainda virão, né, a público. Foram as entidades que trouxeram, os meus mentores, os guias, até pela necessidade de não haver ponto para eles, então acabou trazendo um ponto. Eu vou dar uma palhinha de um ponto maravilhoso que não está nesse CD, vai estar no próximo, mas representa isso que eu estou dizendo. Eu trabalho com um boiadeiro chamado Seu João do Laço. E procurei ponto Seu João do Laço, né, Sandro Matos? E não achava um ponto para Seu João do Laço. E um belo dia, Seu João, numa madrugada, me acorda, a espiritualidade assim acorda a gente, né, pai? E começou a cantar para mim um ponto que ele gostaria que quando ele estivesse em terra, é a reverência que ele faz à casa, então ele gostaria que fosse cantado. E ele cantava assim para mim: sou João do Laço, boiadeiro, não dou trégua e nem dou folga, os espíritos desordeiro, puxo o laço e levo embora. O berrante eu vou tocando, a boiada vou levando, o meu nome é boiadeiro, me chamo João do Laço. Com esse timbre bem grave. Interessante, desde né? então esse ponto passou a ser o ponto São João de Laço dentro do nosso terreno. Mais ou menos no estilo assim, parece uma toada. Sim, de uma toada, de uma... um lamento, de um aquela lamento. coisa bem típica de boiadeiro. Então isso é o que a gente chama de ponto de raiz, é aquele ponto que nos vem porque a gente, por uma necessidade da entidade, por uma necessidade da própria religião. Né? Aqui também tem ponto por inspiração, né? Que é aquele que a gente se inspira. Eu fiz um ponto, por exemplo, para a Umbanda, que foi por inspiração, por amor a essa religião. Eu quis colocar em palavras, em versos, o que para mim significa Umbanda. É fruto do teu sentimento. Do meu sentimento. Do meu sentimento. Uma intuição dada por uma entidade. Mas também é válido. Mas né? válido. Porque, poxa vida, tudo aquilo que a gente faz com amor. Válido. E para engrandecer a nossa religião, eu acho que é necessário sim, pai. E esse CD, se a pessoa quiser adquirir, como é que ela faz? Através do telefone? Olha, qual é o caminho? O lançamento desse CD ainda está previsto para o meio do ano. Né? Nós estamos fazendo um trabalho assim, devagar, bem pensado, bem estruturado, para ser uma coisa que chegue ao vosso lar de uma maneira especial. Né? Porque é assim que a gente vê a musicalidade dentro da Umbanda.
Então, por enquanto, vocês não vão conseguir adquirir, mas vocês poderão entrar no Orkut do terreiro para poder estar vendo as fotos do CD, as músicas que compõem, tem uma palhinha lá de cada coisa, só para vocês sentirem o gostinho, né, pai? Daquilo que está vindo por aí. Então, eu vou dar o Orkut, e-mail e Orkut da nossa casa, que consequentemente vocês vão encontrar informações sobre o nosso CD. Deixa eu falar aqui de novo, o nome é Raízes de Umbanda. Raízes de Umbanda, Mãe Tairine de Mãe Oiá. Tairine de Oiá, tá? Que é o lado do verso do CD. O nosso e-mail é caboclo7lanças@yahoo.com.br. E-mail e Orkut. Então lá tem fotos, inclusive tem o pai Silvio também. Ah, é? Para mim é novidade, porque eu estou fazendo essa foto. Estamos juntos. É porque, como eu disse ainda há pouco, a gente está sempre se encontrando por aí nos eventos, participa de muita coisa, né? E a Mãe Tairine está sempre levando essa voz maravilhosa que ela tem, né? E passando essas mensagens que são uma necessidade e fazem bem para a alma de todos nós. Bem, Mãe Tairine, tem mais alguma coisa que a senhora gostaria de falar, de acrescentar, alguma mensagem para o nosso irmão internauta, telespectador da TV Saravá Umbanda? Sinta-se à vontade. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer, né, ao Lorum, aos Sagrados Orixás, às amadas entidades, pela oportunidade de estar fazendo este trabalho, porque é um trabalho. Quando se fala em espiritualidade, quando se está diante de um altar, quando se propõe a servir ao Criador e às forças divinas, nós estamos realizando o trabalho. E eu tenho certeza que o pouco que nós falamos aqui, o pouco que nós conversamos sobre diversos assuntos, alguma coisa é parecido com a tua vida, alguma coisa aconteceu também para você. Então eu espero, do fundo do meu coração, que essa minha história, essa minha trajetória e essa minha vontade de crescer dentro da Umbanda, de fazer com que esta religião amada seja respeitada, seja entendida, seja compreendida e seja ouvida, também através dos cânticos. Que você possa encontrar na minha história apoio, força, para que você possa tomar as decisões de sua vida. Até de sair de uma assistência e vir para dentro de uma corrente, de assumir uma religião, porque eu sei que não é fácil. Eu sei que muitas pessoas buscam apoio e ajuda dentro da Umbanda, mas quando é a hora de servir, ele tem medo, por causa da sociedade, por causa de família, por causa de uma porção de coisas. Então que essa minha história possa servir de apoio para você. Então pare e pense, porque vale a pena. Sempre vale a pena lutar pelos nossos ideais, pela realização de um sonho. Aliás, eu gostaria, antes da gente finalizar, como é que tem sido agora, depois de todo esse caminho que a Mãe Tairine seguiu, a aceitação dos seus familiares? Eles continuam no outro segmento e a mãe na Umbanda. Hoje em dia já existe assim, um acordo feito, houve uma aceitação? Existe ou ainda tem aquele choque? Existe um acordo, pai. Existe um acordo porque nós como família, nós nos respeitamos. E o acordo eu tenho a minha missão a cumprir, ela não é dentro da Igreja Evangélica, meus pais têm a missão deles a cumprir, que é dentro da Igreja Evangélica. Nós não falamos em religião, nós nos frequentamos como família, mas a religião sempre fica de lado. De um tempo para cá, depois que o terreiro deu uma crescida e tem placa e tudo, eles deixaram de ir até a minha casa, então eu tenho que ir até a deles. Mas a religião deixou de ser pauta de nossas conversas. Eles sabem da minha postura religiosa. Muitas vezes, quando acontece algum problema, minha mãezinha liga e fala, ora por mim. Mas ela sabe que o meu trabalho é dentro da Umbanda, mas ela pede, quando ela pede oração, ela está pedindo ajuda. Então, da maneira dela, ela também confia no trabalho espiritual que a gente desenvolve, no trabalho da minha Umbanda. E ela me pede ajuda sendo evangélica. E isso é maravilhoso, pai. Como é? Isso é maravilhoso. Poder servir a Deus. Servir a Deus e ser uma mão estendida, como eu falei ainda há pouco. Nós temos que, como cristãos que somos, sim, porque ainda tem gente que diz que a Umbanda não é cristã, mas gente, qual é o terreiro de Umbanda que não tem uma imagem de Jesus no ponto mais alto de seu cômodo? Não tem, né? Todos somos cristãos. E os nossos irmãos evangélicos também são cristãos,
E, como eu falei, mesmo as derivações da Umbanda, a gente pode ver as demais religiões como se fossem derivações do cristianismo, que é a filosofia que nós seguimos. O importante é que todos somos filhos do mesmo Pai, e a Ele um dia vamos chegar. Cada um tendo que prestar conta da sua tarefa, daquilo que serviu como incumbência. É lógico, a gente sabe que é como nas escolas, né? Nem todo mundo é aprovado. Você sempre é aquele que tem que fazer tudo de novo, porque no meio do caminho resolveu desistir. E a vida, a passagem de Mãe Tairine de Oiá pelas veredas da Umbanda, com certeza deve ter servido de alerta para muitos dos senhores, e aquele que ainda está em dúvida se deve ou não abraçar de vez esse segmento, mire-se no exemplo de Mãe Tairine de Oiá. Veja todas as dificuldades que ela enfrentou e todas as provações que foram colocadas diante dos seus caminhos para que ela ficasse convencida de que ela foi uma escolhida pelo plano da espiritualidade maior para estar hoje aqui nesse programa, Mediunidade Umbanda, falando sobre essa religião, que infelizmente ainda hoje é incompreendida, é agredida, é pichada, enfim, chacoteada por muitas pessoas que não têm o mínimo conhecimento do que é servir ao seu semelhante, do que é servir a si próprio através das práticas caritativas. Mãe Tairine de Oiá, meu muito obrigado mesmo por ter atendido ao meu pedido. Demorou, mas chegou o dia, né? Da gente poder estar aqui batendo esse papo, e que os senhores tiveram a oportunidade de conhecer mais de perto quem é Mãe Tairine de Oiá. Uma pessoa que eu aprendi a admirar num dos eventos onde a gente estava presente, e aliás foi um evento que ela foi com a gente lá para São Vicente, e quando ela começou a falar, eu falei, meu Deus do céu, como que pode tanta coisa bonita, né, ser transmitida através de uma pessoa que a gente nem conhece. E de repente, Mãe Tairine de Oiá provocou uma comoção dentro do auditório, com as suas palavras, com a sua forma de se expressar, e com esse jeito humilde. Mãe Tairine de Oiá é um exemplo. É isso que você deve seguir, a humildade. E agora nós vamos mostrar para os senhores um pouco desse CD. Esse aqui é o Mãe Tairine Ranier. Não é mãe, né? Aqui ela é só Tairine Ranier como cantora de MPB. Gostaria que você prestasse atenção para ver o que é a técnica, o que é o conhecimento da arte de cantar. E não é à toa que ela hoje está por trás, ali nos bastidores, coordenando toda a conjunção de um evento artístico. Ouça. Que nós possamos nos encontrarmos mais vezes, né? Se Deus quiser. Os nossos caminhos, com certeza, haverão de se cruzar, porque a Umbanda nos oferece várias oportunidades de nos encontrarmos, porque você faz um trabalho artístico, a gente leva mensagem, enfim, está sempre dentro desse contexto, procurando elevar o nome dessa religião que a gente aprendeu a amar. A Mãe Tairine, desde de que ano? Desde 89. 89, né? Um pouquinho mais velhinho. Tivemos a felicidade de ingressar nesse caminho em 1962, e se Deus quiser, vamos caminhar muito ainda, sempre levando mensagens de amor, de otimismo, de carinho e de elevação. Gente, estamos encerrando aqui mais essa edição do programa Mediunidade Umbanda, que é conduzido por mim, Pai Silvio. Sou sacerdote da APEU, sou presidente fundador também
do Templo de Umbanda Branca do Caboclo Ubatuba, que fica aqui em São Paulo, na sua zona leste, na rua Romildo Finose, 137, no bairro de Jardim Catarina. A rua Romildo Finose fica na altura de 2090 da Avenida Barreira Grande, bem onde tem uma lombada eletrônica. Se o senhor quiser conhecer a senhora, o jovem, a jovem, nossos trabalhos costumam acontecer sempre às sextas-feiras, a partir das 20h30. O nosso telefone para contato é 11, para quem é de fora, né? 2911-4198. E a mãe Tairi vai também falar a respeito do seu templo, né? Como você pode conhecê-la pessoalmente e conhecer também a sua proposta de espiritualidade e esse trabalho maravilhoso que Deus a ela confiou. Bem, nós estamos no quilômetro 24,5 da Anhanguera, na zona oeste de São Paulo. Para chegar lá, se for de ônibus, na Praça Ramos de Azevedo tem um ônibus chamado Morro 12. Vai descer no ponto final, vai estar na nossa casa. Se for de carro, acesso pela rodovia Anhanguera, quilômetro 24,5, entra no bairro Morro 12. Nosso telefone é 3911 1275, 011 São Paulo. Nosso e-mail, caboclo7lanças@yahoo.com.br. Eu te espero lá. Então, pessoal, até uma outra oportunidade e eu espero que o nosso amigo internauta, telespectador, possa ter tirado o máximo de proveito dessa nossa entrevista de hoje. Até outro dia, se Deus quiser. Um abraço, axé. Caboclo Ubatuba abençoe a todos vocês. Até lá.